Segundo Crônicas, capítulo 32, versículos 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, por momentos tão preciosos de louvor, de oração, pela fiel contribuição do povo, Senhor, que tem mantido essa casa de oração com as portas abertas, por cada louvor, por cada oração. Como é bom desfrutarmos da Tua presença, Senhor. E essa noite não foi diferente, mas que agora o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, impacte as nossas vidas, desperte-nos, Senhor, e abençoe-nos nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, ontem, como falei pela manhã, a gente teve um momento cinema em família e fomos buscar um filme e achamos uma versão do Peregrino, obra de John Bunyan, que alguns afirmam que é o livro mais cristão, mais vendido depois da Bíblia. O livro mais lido cristão, além da Bíblia Sagrada, é o livro O Peregrino, do puritano John Bunyan. Passou muitos anos preso por conta de sua fé em Jesus Cristo. E você talvez conheça a história, conta a história de cristão, um homem que se converte e entra na vereda, né, na caminhada com o Senhor. E esse filme era muito interessante, eu recomendo, se você puder, procure, né, ver se tem algum streaming aí de assinatura, alguma coisa que você possa, ou pode até conseguir disponível gratuitamente. Tem várias versões, mais antigas, mais modernas, em desenho animado, em forma de filme, mas eu queria te sugerir a assistir o filme Peregrino. Ou te sugerir algo melhor ainda, assistir o filme Peregrino em família, como fizemos ontem. Ou algo melhor ainda do que isso, ler o livro do Peregrino. Pois, né, Tati está rindo ali porque eu sabia que ela ia gostar dessa parte. A leitura sempre é melhor do que os vídeos. Não que o vídeo não tenha valor, mas porque além de você ter contato com a literatura, você pode pegar exatamente a ideia do autor. Isso estimula a nossa mente, a nossa imaginação e das crianças. Isso é muito importante. As nossas crianças estão deixando de imaginar, de pensar coisas. Isso é muito nocivo para a mente, para o desenvolvimento deles. Então, se você pode fazer algo melhor, leia O Peregrino. E se você pode fazer algo excelente, leia O Peregrino com a sua família. Aí é a cereja do bolo, o melhor dos mundos. Mas ontem, a gente assistindo ao filme, o filme é muito interessante. John Bunyan, um autor, ele cria vários cenários fazendo uma similaridade com a vida cristã. Tem uma hora que o peregrino caminha por um caminho estreito, pelo menos nessa versão é uma pedra assim, com um caminho bem estreito, fazendo uma clara menção ao caminho estreito, e do lado tem uma campina bonita e larga, assim, que é o caminho largo que conduz à perdição. E o filme é muito interessante, o livro fantástico. E aí, num certo momento que a gente estava vendo ontem, as crianças ficaram até um pouco assustadas, aparecem vários demônios, são como se fossem dragões, que vão atacar o peregrino, o cristão, e acho que nessa hora ele está com seu amigo fiel, e eles estão andando, e vem aquele monte de dragão, e eles entram num castelo, e ali eles ficam protegidos. Eu assisti até uma outra versão que mostra o cristão passando no vale da sombra da morte, ele começa a recitar o Salmo 23, né, falando que o Senhor estaria com ele no vale da sombra da morte, e vem os dragões também.
E aí a Raquel e o Daniel ficaram meio assustados. A Raquel, que isso, papai? Não sei o quê. Eu falei, não, filho, isso aí eu quero... Aí lá em casa a gente rasga o verbo mesmo. Quando apareceu essa parte do Vale da Sombra da Morte, falei, filho, isso aí é o inferno. Tem 4 anos. Já tem que saber o que é o inferno. Sim, filho, isso é o inferno. E quem vai para lá? Quem rejeita Jesus como Salvador da sua vida. Ah, mas eu não vou para lá não, não vai lá não, porque você aceitou Jesus. Rapidinho confessou a Cristo. Olha que coisa boa. Sim, evangelismo terrorista, mas está valendo. A gente tem que falar para as crianças do inferno, gente. Tem que falar com as crianças de pecado. Tem gente que fala, não, isso é muito pesado. Não, tem que falar de pecado, de inferno, de destruição, de condenação e de amor, de misericórdia, de graça, de tudo. Tem que contar o pacote completo. Não prive seus filhos, mesmo de tenra idade, do evangelho completo. Pregue o evangelho completo. E o evangelho completo fala de condenação, fala de inferno, fala de pecado, como fala de graça, misericórdia e amor. Mas por que eu estou contando isso como introdução dessa mensagem? Porque ali é clara uma imagem de batalha espiritual, de uma guerra espiritual travada por todo aquele que quer ingressar nesse caminho. Certo momento do livro, ele entra na feira das vaidades. E ali tentam dissuadi-lo, tentam distraí-lo com uma série de coisas, né, como é muito comum em nossos dias, e pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou rumo à cidade celestial, e não há outro caminho, eu tinha que passar por aqui. E ele está resoluto, mas ele é assediado, ele é preso, ele é julgado, porque ele queria seguir o caminho e não se render aos apelos sensuais ali da feira das vaidades. Mas eu queria chamar a atenção para essa cena, que até você pode assistir depois com a sua família em casa, em que demônios em forma de dragões vêm em cima das pessoas. Irmãos, a guerra espiritual é uma coisa que, como disse sabiamente C.S. Lewis, numa excelente obra dele chamada Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele simula um diabo experiente ensinando um diabo aprendiz, que 2 coisas fascinam, 2 erros opostos os homens podem cometer no que tange essa questão de batalha espiritual. Um é se impressionar demais e ficar encantado com essas questões voltadas para o mundo espiritual e querem saber o nome dos demônios, as cadeias dos demônios, um monte de coisa. Quando a Bíblia fala para a gente orar, repreender em nome de Jesus, e acabou. Não tem que ficar batendo papo, fazendo entrevista com o demônio. Então, uns ficam fascinados, diz C.S. Lewis, e os outros desprezam. Não, isso é mito, isso aí não existe, não. Isso é coisa da cabeça, isso é coisa de cabeça de pastor, isso é coisa do passado. E C.S. Lewis diz que os demônios saúdam com igual alegria tanto o místico quanto o mago. O místico que acredita que tudo é demônio, e o mago, o mago e o materialista que não vê demônio em nada, acha que isso não existe. Então, não devemos ficar fascinados e achar que tudo é batalha espiritual, que tudo é ação de Satanás. Tem coisas que o Satanás deve ficar até olhando e falar, isso aí não fui eu, não. Isso aí é você que não cuidou da sua casa, você que não fez conta e se endividou, você que não está querendo trabalhar, está fazendo corpo mole, né? Você que está orando um pouco, está lendo um pouco a Bíblia. Eu não meti a mão ainda, não. Ele deve ficar de vez em quando olhando e falando assim. Mas, certamente, é uma batalha espiritual ferrenha. É uma batalha espiritual tremenda, na qual todos estamos inseridos. Só tem um jeito, só tem 2 formas de você não participar dessa batalha espiritual. Você pedir ao Senhor que te leve, se quiser no final do culto a gente faz essa oração juntos, né? Pede ao Senhor que te leve, você vai para a glória, aí é com Ele se Ele vai atender logo ou daqui a pouco, mas a gente vai fazer um belo sepultamento para você, se assim você desejar, ou você pedir, você sair do caminho, que eu acho pior. Prefiro pedir para ir embora. Se acontecer comigo, vocês estejam lá no meu sepultamento, canta a face adorada, canta No Céu Não Entra Pecado, já tem uma setlist nela. Eu já estou fazendo, vou até ensaiar os músicos para o meu sepultamento, que vai que acontece, né? Então, eu vou estar feliz, vocês eu não sei, pode chorar, pode rir, pode fazer o que eu vou estar lá no céu feliz da vida. Mas, se você não pedir ao Senhor para te levar logo, você ou sai do caminho ou enfrenta a batalha, não tem meio termo. Ou você encara. E esqueci que minha mãe está aqui. Calma, eu vou durar mais um pouquinho ainda, tá? Fica logo nervosa, não gosto que eu fale isso. Fica calmo. Acho que ainda vou ficar mais um tempinho por aqui. 3 bonecos para criar, né? Tinha a mãe sozinha, coitada, né? Tem mãe e pai também, né? Mas, irmão, é muita gente. Mas, igreja arruma outro pastor, até melhor. Isso não é tão difícil, mas família é mais complicado. Mas, não tem jeito. Se estamos na seara, se estamos caminhando com Cristo, a gente vai passar por batalha. E eu estou introduzindo com essa história porque aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, há uma história de uma ameaça terrível que se levantou contra o povo de Deus, especificamente aqui contra o povo de Judá, sob o reinado de Ezequias, um bom rei
que teve as suas falhas também, mas foi um bom rei que enfrentou uma ameaça terrível, a ameaça de Senaqueribe. Essa história, como eu falava pela manhã, ela é tão marcante, irmãos, tão emblemática, tão impressionante, tão importante na história do povo de Deus, que ela é relatada aqui no segundo livro das Crônicas, é relatada no segundo livro de Reis e é relatada no livro do profeta Isaías. Isaías foi uma figura importante nesse episódio, e no seu livro, lá dos capítulos 36 a 38, se não me engano, há esse relato, isso mesmo, 36 a 38, a gente vai até visitá-lo daqui a pouco, Isaías, há relato dessa ameaça terrível que se levantou contra o povo de Deus. Hoje não temos o Senaqueribe, o rei da Síria, querendo invadir as nossas casas, mas certamente há inimigos poderosos querendo destruir as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja. Ontem saímos depois do jejum, tivemos um tempo muito precioso de evangelização ali na praça. E como é bom irmos para a rua, mas é uma batalha, irmão. Há pessoas que rejeitam. Eu fui dar um folhetim e tentar introduzir a palavra do evangelho para 2 mulheres, e uma delas recebeu, tá, obrigado. A pessoa falou, não quero não. Eu não dei, porque se a pessoa não quer, eu não vou entregar, não. Isso aqui não é bala de juquinha para eu ficar distribuindo de graça, não. Se a pessoa não quer ouvir o evangelho, amém. Mas é uma batalha, nós somos rejeitados, pessoas te tratam mal, pessoas recebem bem, pessoas recebem oração. Foi um tempo muito precioso, mas a gente está adentrando uma batalha, irmãos. Então, aqui foi uma batalha. E eu tenho falado para os irmãos que há uma tríade maligna que tenta nos destruir o tempo todo. Inclusive, essa semana eu comprei um livro do Dr. Russell Shedd, que exatamente esse título, mais uma assim. O mundo, a carne e o diabo. Essa tríade do mal está o tempo todo se levantando e não tem descanso. Não pense assim, não, mas hoje eu fui para a igreja de manhã e de noite, cheguei no horário, glória a Deus, muitos irmãos chegaram no horário, graças a Deus, semana passada chegou muita gente atrasada, hoje já foi melhor, graças a Deus. Como eu falo, se atrasar, vem para a igreja atrasada, é melhor vir atrasado do que não vir, mas se puder, chegue na hora ou antes, se prepare, fique em oração, peça ao Senhor que abençoe quem vai conduzir o culto, quem vai ministrar o louvor, os músicos, os trabalhadores da escolinha, o pessoal do serviço de culto, quem estiver evangelizando lá embaixo, que abençoe sua vida. É muito bom a gente participar do culto desde o início, com o coração aberto, né? Abrimos com um salmo tão bonito, então é bom você participar de tudo que acontece no culto. Então, eu falava dessa tríade que se levanta contra a igreja também, o diabo, o mundo e a carne. Então, a partir dessa ameaça terrível que Senaqueribe empenhou aqui contra o povo de Deus, nós vamos refletir sobre as ameaças que nós sofremos diariamente, e não tem descanso. Como eu falava, vim no culto de manhã, fiquei na escola dominical, hoje foi muito boa a aula que tivemos com o irmão Nelson. Estou aqui na noite, estou cultuando ao Senhor, estou jejuando, estou buscando a Deus. Não pense que o diabo vai te dar um desconto por causa disso. Você pode se fortalecer mais no Senhor, mas a guerra vai continuar. A carne, por vezes, vai se levantar para nos desviar dos propósitos de Deus. O mundo milita contra a nossa fé e não há descanso. Então, o que essa história marcante do enfrentamento do rei Ezequias com o profeta Isaías contra o rei da Síria, Senaqueribe, tem a nos ensinar nessa noite. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção sua do iniciozinho do versículo 1 do capítulo 32, que diz assim, depois destas coisas e desta fidelidade. Que coisas? Eu não gosto nem de começar uma pregação com esse tipo de versículo, portanto, por causa de, depois dessas coisas, que remete ao que vem antes. Então, para não fugir à regra, eu comecei aqui, mas vamos voltar um pouco ao destas coisas que o autor bíblico aqui nos remete. Para isso, eu peço que você volte um pouquinho na sua Bíblia para o capítulo 29. Vamos ver o depois destas coisas. O que aconteceu antes desse episódio tão marcante na vida do povo de Deus? Fique com a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, que a gente vai passear por alguns textos rapidamente. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Diz assim, 29, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o quê? Vamos todos juntos ler o versículo 2 em voz bem alta. Ezequias, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Deixe-me continuar. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Quer dizer, cuidou do templo, do culto. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais.
tirem do santuário tudo o que é impuro. Versículo 20 ainda do capítulo 29. Então, você vai ver como o cronista usa então, depois disso, ele dá um movimento ao seu relato. Versículo 20. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e foi para onde? Subiu à casa do Senhor. Versículo 25. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio dos seus profetas. Então, Ezequias começou muito bem o seu reinado. Restaurou o culto a Deus, restaurou o templo a Deus, ouviu os profetas no que eles estavam falando aqui, como vimos no versículo 25, estava fazendo tudo certo. Capítulo 30, versículo 1. De novo, depois disso, é interessante você perceber esses movimentos do texto. Então, continua falando, depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 12. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Capítulo 31. Agora não é depois disso, mas acabando tudo isto, diz 31, versículo 1. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. E o versículo 4 do capítulo 31 fala assim: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Ezequias restaurou o culto. Ezequias restaurou o portão, abriu o portão do templo, botou os levitas no seu lugar, ordenou que o povo sustentasse. A gente tem falado sobre missões, às vezes o pessoal tem uma visão um pouco romântica de missões. Como é bonito quando um irmão, uma irmã quer se lançar em missões, quer fazer missões, isso é tão legal, mas precisa comer, precisa dormir, precisa, se tiver família, cuidar dos filhos. Então, missões se faz também com recurso financeiro. E aqui o rei Ezequias deu ordem para que o povo sustentasse os levitas. Para quê? Para que os levitas fizessem um culto. Então, ele estava fazendo tudo bem cuidadoso, zeloso com as coisas de Deus. E agora, para terminar esse panorama aí da história de Ezequias, antes do episódio que vamos ver essa noite, versículo 20 do capítulo 31 diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era reto. Leia o versículo 20 em voz alta comigo. Foi isso o que Ezequias fez, o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Continue. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Olha que bênção. Um homem que temia o Senhor, um homem que fazia as coisas certas, um homem que queria agradar a Deus, um homem que restaurou o culto, restaurou o papel dos levitas, criou provisão para que o culto acontecesse. E o que acontece no capítulo 32? Depois destas coisas, e o autor ainda fala assim, desta fidelidade. Parece que ele quer ressaltar. Ezequias estava fazendo as coisas certas. Ezequias estava buscando a Deus. Ezequias estava restaurando a adoração em Judá. Ezequias estava tirando os ídolos. Ele fez tudo certo. E depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Meu irmão, eu já falei isso para vocês algumas vezes. E isso aconteceu comigo várias vezes. Parece que quanto mais você busca a Deus, em alguns momentos, mais as coisas ficam difíceis. Especialmente quando eu tenho meus mistérios lá em jejum e oração. Às vezes eu faço o propósito, né? Assim, irmão. Você faz aquele, Senhor, eu vou jejuar tantos dias, vou fazer não sei o quê. Quando começa, você sai até na rua olhando assim. Vai cair uma pedra na minha cabeça. Vou olhar para ninguém vai me atropelar. Irmãos, é batata. Nem sempre acontece, mas com muita frequência.
eu vou me dedicar a Deus, eu vou restaurar o templo, eu vou pagar os levitas para fazerem a sua obra, eu vou tirar os ídolos, eu vou fazer tudo certo. Agora minha vida vai andar, as coisas vão melhorar. Não melhoram, pioram. Pelo menos num primeiro momento, numa primeira vista. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Então, se isso acontecer com você, preciso te dizer que você não é o primeiro nem o último. E que já aconteceu comigo muitas vezes. Aí você fala, Jesus, por que eu fui fazer um jejum tão extenso? Podia ser menos de uma vez, acabava logo a tribulação. A gente passa por muitas lutas, irmão. Porque a vida é uma batalha. Lembra do início da mensagem, do peregrino? A gente não está num passeio no shopping, Parque Shopping Jacarepaguá, com aquele banheirinho cheiroso, bonito, como eu sempre falo. Né? Dá até vontade de ficar dormindo no banheiro do shopping. Tudo bonito, cheiroso, maravilhoso. A vida cristã não é um passeio no Parque Shopping com dinheiro. Tem gente que ainda sonha mais alto, né? Com dinheiro para gastar, porque às vezes você dá o passeio, dá uma volta, toma uma casquinha de sorvete e volta para casa. Mas não é um passeio no shopping da Meire. Ou um açaí, né? Não, açaí, eu prefiro o açaí da Meire do que o açaí do shopping. Mas a vida cristã não é um passeio no shopping. É um campo de batalha. Então, se você está buscando a Deus, se você dessa noite está decidido, eu quero servir a Deus, eu quero me dedicar, eu quero consagrar minha vida, minha família ao Senhor, e as coisas ficaram meio difíceis, calma. Isso acontece. Saúde. Resfriado dá em gente, não dá em poste. Então, a gente passa por lutas até na nossa saúde. Calma. Mas como Ezequias reagiu face à ameaça? E a gente vai ver ao longo da mensagem, uma grande ameaça. Era um risco iminente de destruição de Jerusalém e até de Judá. Eu quero chamar a atenção para 5 ações de Ezequias diante da ameaça de Senaqueribe que nós vemos nos versículos seguintes. Primeiro, no versículo 2, diz assim, quando Ezequias, o quê? O que está escrito aí? Quando Ezequias, que Senaqueribe estava vindo, estava resolvido a atacar Jerusalém. Primeira ação de Ezequias, 5 verbos que eu quero que você guarde na sua mente sobre o que precisamos fazer quando estamos sob ataque. E como estamos sempre sob ataque, o que precisamos fazer sempre? Primeiro, Ezequias viu. Isso parece tão óbvio, mas tem muita gente que não vê o que a gente está falando aqui. Tem muito cristão desavisado que acha que a vida cristã é um mar de rosas. Não tem ninguém me atacando, não. O mundo é maravilhoso. Eu vou para um show lá de um artista que fala toda sorte de blasfêmia, mas não tem problema, não. Isso é só cultura. Tem coisa que é só cultura, mas tem coisa que não é só cultura. Eu posso ouvir isso, eu posso fazer aquilo, eu posso me relacionar com pessoas que não temem a Deus. Claro que algum relacionamento a gente tem que ter, mas de uma forma mais profunda, porque eu estou firme, não tem risco nenhum, não. Cuidado. Então, a primeira coisa que Ezequias viu, ele viu a ameaça do inimigo. Não seja ingênuo. Não ache que porque você está firme, ou você está buscando a Deus, ou você está com a conta bancária mais recheada, ou você está com a vida mais tranquila, ou porque não aconteceu nada ruim nos últimos meses na tua família, que está tudo bem. Cuidado. Se estiver tudo bem, glória a Deus. Mas veja os ataques dos inimigos, porque eles vêm. Se Ezequias não visse que Senaqueribe estava vindo, ele não ia fazer nada. Então, primeira ação de Ezequias, discernimento. Tenha discernimento, irmãos. Tem momentos que eu falo, não quero escandalizar ninguém, é o meu jeito de lidar com as coisas de Deus, mas parece que eu estou sentindo o bafo quente do diabo aqui no meu pescoço. Tem hora que você sente assim, parece cheiro de enxofre. Sei que ele está na área. Sei que ele está vindo com vontade. Tem hora que você sente, irmão. Ele tá por perto, maldito. E a gente tem que ter discernimento, irmãos. A guerra é real. Então, primeira ação de Ezequias, ele viu. Ele não se isolou e ignorou o problema. Segunda ação de Ezequias, versículos 4 e 5. Não, 3, perdão. Decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Então, primeira coisa, Ezequias viu a ameaça. Segunda, ele cortou o suprimento do inimigo. Ele falou, opa, se eu deixar essa água disponível aqui, o rei da Síria vai ficar sitiando a minha cidade de Jerusalém e vai ter água para beber. Corta a água. Às vezes, irmãos, a gente dá suprimento para o diabo, para o mundo e para a carne. Certos pensamentos, alguém disse, um passarinho pode passar na sua cabeça, passar pelo alto da tua cabeça. De vez em quando ele pode até fazer as necessidades em cima de você, é muito desagradável isso.
Às vezes você está trabalhando, quem trabalha no centro da cidade já passou por isso, né? Você está todo arrumadinho, todo bonitinho, e de repente você recebe um bônus aqui no seu ombro e você tem que lavar no escritório. Então, um passarinho pode andar, pode passear pela sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Então, vão vir pensamentos, vão vir coisas. Não dê suprimento para o rei da Síria. Não deixe que o rei da Síria beba águas que correm ali ao redor de Jerusalém. Você tem que cortar. O que Ezequias fez? Tapou os acessos, não vai ter água, por que eu vou deixar que eles achem água aqui? Então, meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, se há algo na sua vida que está alimentando o poder das trevas, de investir na sua vida, na sua família, às vezes pela nossa falta de sabedoria em administrar o tempo, às vezes pela falta de sabedoria em reservar um tempo, ser radical para estar buscando as coisas de Deus. Então, a primeira coisa, ele viu, segunda coisa, ele tapou as águas. Terceira coisa, versículo 5, Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também, olha que interessante, ele fez outra muralha por fora. Fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em... Ele se preparou para a guerra. E ele botou uma muralha por fora. Naquela época, as cidades eram muradas. Por quê? Para que os inimigos e os animais selvagens não invadissem e trouxessem prejuízo para o povo. Então, ele pegou, restaurou a muralha e fez uma por fora. Ele se preparou para a guerra e se cercou. Irmãos, a gente precisa guardar a fonte da nossa vida, o nosso coração. A Bíblia fala lá em Provérbios 4, sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que Ezequias fez? Fechou a água para o inimigo e fortificou, guardou a cidade, protegeu. A gente precisa proteger as nossas vidas, as nossas famílias das investidas do inimigo, irmãos. E a gente vive num mundo muito complicado. O nosso mundo está muito hostil à fé. O irmão Nelson falava na escola dominical hoje que certas coisas que os nossos jovens eram expostos, né, toda sorte de promiscuidade, de pecado, lá na faculdade, alguns anos atrás, hoje, algum tempo atrás, no antigo 2º grau, hoje já é com tenra idade. Com 8, 9, 10 anos, às vezes antes, com 12 anos, já são expostos a todo tipo de imoralidade, de promiscuidade desse mundo que está aí fora. Então, a gente precisa fortificar as muralhas ao redor da nossa vida e da nossa família, irmãos. Porque o inimigo, ele é poderoso. Ah, o diabo não tem poder. Diante de Jesus, ele não tem poder nenhum, mas ele investe. Há um certo poder que ele concede às bestas lá em Apocalipse 12. E você vê que há um poder, Apocalipse 13, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. A besta que vem como falso profeta, emerge da terra, uma analogia ali a Israel, e a besta que emerge do mar das nações. Então, o poder econômico, o poder religioso, querendo ludibriar as pessoas, está em curso, irmão. O mundo está se levantando, então você precisa levantar as suas muralhas para que a sua vida e a sua família não sejam alvos de Satanás. Ele viu, ele tapou as fontes, ele restaurou as muralhas, versículo 6, pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou o coração. Só até aí. Quarta ação de Ezequias, quarto verbo. Ele viu, ele tapou, ele restaurou a muralha, e agora ele organizou o povo, botou líderes à frente, guerreiros, e organizou. A gente precisa organizar a nossa vida, irmão. Muitas vezes o diabo age nas nossas vidas porque a gente está com a vida toda bagunçada. Então, organize o seu tempo. A gente tem uma vida bem agitada lá em casa, né, irmão? Com 3 crianças. João fazendo um monte de terapia por causa da síndrome de Down. Um dia terapia disso, outro dia daquilo, e leva o Daniel para o futebol e a escola, e tem prova. É uma vida um pouco intensa, né? Um pouquinho, né? Levemente agitada. Então, a gente tentando se organizar é difícil. Se a gente não se organizar, já era. Então, cuide da sua casa, cuide da sua vida, organize a sua agenda. Tenha cuidado, ele organizou o povo para a batalha. Tem muita gente que chega, às vezes, desesperada, sem saber o que fazer, mas com a vida totalmente bagunçada. O que estiver sob o seu controle, bote em ordem. Porque você está na guerra, irmão. Você já viu alguém indo para a guerra, um exército indo para a guerra, cada um indo para um lado? Igual o jovem na praça de alimentação do shopping, cada um fala uma coisa, está um no celular, outro está conversando, outro está comendo, outro está na fila do McDonald's, cada um disperso. Não, o exército na guerra tem que estar unido. Tem que estar ali, ó, aliançado. Então, a gente tem que estar unido, que a guerra é ferrenha, irmão. O que Ezequias fez? Depois que viu a ameaça, depois que tapou o suprimento para o inimigo, depois que restaurou as muralhas, fez uma muralha por fora para proteger a cidade, ele organizou o povo, botou líderes e botou ordem na casa.
Será que você não está passando problemas porque a tua casa está bagunçada? Ou a sua vida? Ou a sua vida com Deus? Hoje em dia as pessoas arrumam tempo para tudo. Mas para a vida devocional, para a vida comunitária da igreja, não tem. Estão preocupados do filho fazer aula de futebol, aula de judô, aula de jiu-jitsu, aula de teclado, de música. Problema nenhum, os meus fazem. Jiu-jitsu não, mas futebol, música, zero problemas. Mas às vezes, isso inclusive é falado no livro que estamos trabalhando com os homens, de um homem que estava muito amargurado, muito angustiado, porque seu filho adolescente, jovem, foi para a faculdade, se desviou, se envolveu com drogas, fez tudo errado. E aí o pastor, autor do livro, foi conversar com esse homem, e esse rapaz era jogador de futebol americano, eu acho, e ele, logo cedo, lá nos Estados Unidos, tem uns campeonatos, não sei se é futebol americano ou beisebol, acho que é futebol americano, e que dura um tempo, e o pai fazia questão do filho participar de tudo e deixava de ir na igreja semanas para que o filho participasse das atividades. Então, ele ensinou para o filho que era mais importante o esporte do que a comunhão com Deus. Ele ensinou para o filho que a sua capacitação como esportista era mais importante do que ele estar na comunhão do povo de Deus. Ele ensinou para o filho que ele precisava estar na igreja, mas se tivesse outra coisa mais importante, não tem problema abandonar a igreja por um período, afinal você está fazendo algo importante para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua vida esportiva. Irmãos, muito cuidado com isso. Às vezes a gente precisa dar uma freada de arrumação. Não, eu vou reservar, como os antigos faziam, domingo é dia do Senhor, esse dia eu vou reservar para me dedicar a Deus, para estar buscando a Deus com os irmãos na igreja, para estar servindo a Deus nos ministérios, e nós temos muitas demandas. Se você não serve, ou serve numa medida e deseja servir mais aqui na igreja, busque lideranças, converse comigo, converse com os irmãos, porque não falta, a seara é grande, e faltam trabalhadores, a gente precisa de irmãos e irmãs engajados. Então, lance-se, dedique-se, porque trabalho não falta. Precisamos nos lançar, irmãos. E às vezes você tem que organizar a sua vida e falar, não abro mão do meu culto ao Senhor. Eu não abro mão de terça-feira estar na reunião de oração, blindo. A Tati conversava com uma pessoa esses dias, e eu guardei isso. Uma mulher de Deus, ela conversava com ela, e a Tati tinha que falar com ela um negócio, e ela falava, a gente pode conversar na quarta-feira? Não, quarta-feira é o dia de culto na minha igreja, eu não marco nada na quarta-feira. Eu blindei o meu horário, eu reservei esse dia, porque quarta-feira é o dia de eu estar na igreja, buscando a presença de Deus, porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso estar com o povo, então esse dia está blindado. E eu falei, a gente conversava sobre isso, glória a Deus pela resolução daquela mulher. Ela organizou a sua vida e priorizou as coisas de Deus. Mas o quinto verbo, ele animou o povo. Então, depois de ver a ameaça, depois de tapar as fontes do inimigo, depois de restaurar a muralha, depois de organizar o povo, versículo 7. E eu quero que você leia em voz bem alta os versículos 7 e 8, pois é muito bonito o que Ezequias fala para o povo. Então, vamos ler em voz bem alta. Sejam fortes por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, às vezes a gente despreza o poder que há, não o poder na palavra de mudar alguma coisa, mas como uma palavra bem colocada pode fazer bem a vida das pessoas. Às vezes uma pessoa precisa de um estímulo, de um empurrãozinho para ela se dedicar mais a Deus. Às vezes você vai ser a pessoa que vai ser como Ezequias para aquele povo, animar aquela pessoa para buscar a Deus. E aí talvez você pense, legal, Ezequias tomou essas 5 ações, organizou tudo, tapou as fontes de água, restaurou a muralha, organizou o povo, animou o povo com palavras de fé, palavras de ânimo. Agora ele não terá mais problemas. Mas olha o que diz o versículo 9. Depois disso, nós dá até medo de ler isso agora no livro das Crônicas. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiado? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo, o Senhor, nosso Deus, nos livrará
das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam, de alguma forma, livrar o seu país das minhas mãos? Leia os versículos 14 e 15 em voz alta comigo, por favor. De todos os deuses daquelas nações, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Continue. Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. E aí? Se estava ruim, piorou. Ezequias fez tudo certo. Ezequias se posicionou. Mas a ameaça escalou. E agora as coisas ficaram mais difíceis. O versículo 18 ainda diz que eles gritavam em hebraico para atemorizar e perturbar o povo. Eles falaram na língua do povo. E por que eles falaram de passar fome e sede? Porque eles iam sitiar a cidade e não deixar entrar mantimento, suprimento nenhum, nem sair para negociar. Então o que acontece? Depois de algum período, a cidade definhava de fome, porque consumia tudo que estava dentro da cidade, não tinha como sair para negociar e não tinha como receber nada de fora. Então eles morriam ali dentro. Então, olha o que diz o verso 19. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Eles zombaram de Deus. Mas aí vá comigo. Como eu falei, esse relato também está em Isaías. Vá comigo em Isaías. Livro do profeta Isaías, lá no capítulo 36. Isaías 36. Olha como a coisa vai ficar mais difícil nessa hora. Isaías 36, versículo 10. Olha o que diz Rabsaqué, que era um dos principais, um general ali de Senaqueribe. Versículo 10. Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse esta terra e destruísse. Meu irmão, o inimigo falou que era Deus que estava mandando ele lá destruir o povo. E aí eu aprendo que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que as pessoas falam para a gente, em nome de Deus. Não falta a gente para aparecer assim, diz o Senhor me disse isso, Eu creio que Deus fala. Nós somos uma igreja pentecostal, às vezes não parece muito, mas somos. A gente crê que Deus fala que os dons são ativos para os dias de hoje, que Deus usa pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar alguma coisa para alguém e a gente ter muito discernimento na hora de ouvir alguma coisa de alguém. Porque tem gente que acha que só porque alguém se levantou e falou assim, diz o Senhor, ou uma pessoa, às vezes é uma pessoa que tem um bom testemunho, mas naquele momento se deixou levar pelo coração, necessariamente é da parte de Deus. Ele falou, o inimigo que Deus tinha mandado destruir aquela terra. Se Ezequias acredita nisso, vai, então vamos nos render, Senhor, deixa eles virem destruir tudo. Mas qual foi a reação de Ezequias? Uma outra coisa, antes da gente ver a reação de Ezequias, que eu não queria deixar de falar com os irmãos, já ia pulando. O inimigo, no meio das batalhas, vai te fazer promessas. Cuidado. Olha o que disse Rabsaqué, no versículo 15 desse capítulo 36 de Isaías. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. O inimigo fazendo promessas, irmão. Cuidado. Às vezes, no meio você é cercado pelo diabo, pela carne, sua carne querendo te induzir a fazer algo que você sabe que Deus não quer que você faça.
Às vezes o mundo te pressionando para você ceder aos apelos do mundo. Virão promessas. Lembra do Jardim do Éden? Gênesis capítulo 3. Se você comer, certamente não vai morrer. A serpente era o diabo. Cuidado. Às vezes a gente pensa assim que a batalha espiritual ela é muito clara. A gente vê o diabo de chifre, de tridente na mão e falando, eu quero matar você, eu vou destruir você, eu vou acabar com a sua vida. Às vezes até é assim, mas nem sempre é assim. Às vezes ele vem vir fantasiado de anjo de luz. Às vezes ele vai vir com promessas falsas, mas o que ele quer é te escravizar e te levar da presença de Deus para o seu terreno. E agora? O que vai fazer Ezequias? Ele organizou a casa, ele botou a casa em ordem, ele se apresentou com o povo, mas as coisas não melhoraram, mas pioraram. Mas aí nós chegamos ao capítulo 37 do livro do profeta Isaías. E aqui no versículo 14, diz assim, Ezequias, 37:14, recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias fez o quê? Subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e a sua terra, e lançaram no fogo os deuses dele, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Diante dessa ameaça aumentada, Ezequias foi com a sua cartinha e apresentou, Senhor, olha isso aqui. Olha o que está acontecendo. Ezequias não dourou a pílula, como dizem alguns. Ele não escondeu, não tentou tirar o gosto ruim da situação e falar, olha, eles de fato destruíram nações e deuses estranhos. Deus quer que a gente rasgue o coração, não que a gente fique falando, não, está tudo certo, minha vida está difícil, minha família está passando problemas, estou com problema financeiro, mas isso acontece com todo mundo. Não, deixa que você rasgue o seu coração e não as suas vestes. Fale, Senhor, é verdade, o inimigo é poderoso. Ele destruiu nações, ele fez muitas coisas, mas, Senhor, livra-nos das mãos dele para que todos saibam que só Tu és Senhor. Eu não sei, não encontrei antes, mas eu não vi Ezequias com o coração tão derramado na presença do Senhor até esse momento. E ele se derramou. Então ele viu a ameaça, ele tapou o suprimento dos inimigos, ele construiu muralhas para proteger a sua casa, ele organizou o povo, ele deu palavras de ânimo e agora ele rasga o coração na presença do Senhor e apresenta a sua causa a Deus. E o que vai acontecer? Não vou ler porque o tempo não permite, mas eu sugiro que você leia se assim desejar. O que Deus manda que ele ouvisse da parte de Isaías. Deus traz uma palavra de juízo sobre os assírios. E aí já vou pular direto para o versículo 36 de Isaías 37, que diz assim, então o anjo do Senhor saiu e matou quantos? Versículo 35, 36, perdão. Então o anjo do Senhor saiu e matou quantos? 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Um exército de 185.000 homens. Num dos textos paralelos fala que um anjo do Senhor, um anjo, destruiu um exército de 185.000 homens. Ninguém sabe como isso aconteceu. Alguns sugerem que, parece que achados arqueológicos encontraram botas assírias ruídas na ponta, que talvez eles tenham sido vítimas de ratos e que tenham sido contaminados, acho que com peste bubônica, se não me engano é isso. Uma doença que dizimou aquele exército de uma forma muito rápida e efetiva. O que aconteceu de fato não sabemos, mas no mundo espiritual sabemos. Deus mandou um anjo e destruiu aquele exército e matou o rei, por intermédio dos seus filhos. Mas Ezequias reconheceu o risco.
Ezequias reconheceu a dificuldade. Ezequias se posicionou. A luta não arrefeceu, a luta se intensificou. E aí o que ele fez? Ele rasgou o coração na presença do Senhor. Ele apresentou a Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer, às vezes é apresentar. Senhor, está aqui, ó. A situação é essa, está difícil, essa é a carta do rei Senaqueribe. Me ajuda, entra com providência. E aí esperar o que Deus há de fazer. No Novo Testamento há um episódio com uma certa similaridade, embora existam diferenças importantes. Em Atos capítulo 12, quando diz que o rei Herodes, já falei isso aqui na igreja, para alegria dos judeus, matou Tiago, a fio de espada, e mandou prender Pedro. E viu que todo mundo ficou feliz. E Pedro ficou preso com uma escolta de 4 soldados, cada uma se revezando. Não tinha como Pedro sair, impossível Pedro sair daquela prisão. E aí você deve lembrar do relato. Deus envia um anjo, as cadeias caem das mãos de Pedro, Pedro sai, a porta se abre de forma automática. Nem Pedro entendeu o que estava acontecendo, achou que era um sonho. Quando ele chega lá fora, ele se dá conta que ele tinha sido liberto, tenta entrar na igreja, o pessoal não deixa ele entrar, que fica maravilhado, como é que Pedro está aqui? E ele ficou batendo, a serva Rod foi lá falar, olha, ele está na porta, e ele conseguiu sair da prisão, mas não conseguiu entrar na igreja, e ficou batendo na porta. Não, não é Pedro não, deve ser um anjo dele. E aí, quando viram que era Pedro, ficaram maravilhados. Deus restaurou Pedro a liberdade de uma forma maravilhosa. E lá no final do capítulo 12 de Atos, diz assim, no mesmo instante, Herodes estava numa situação que ele se gloriou muito. O Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Os inimigos de Deus serão derrotados. Assim como foi Herodes, ele tentou reprimir o avanço da palavra de Deus, e ele morreu e a palavra continuou prosperando. A palavra de Deus vai avançar, irmãos. Deus vai cumprir os seus propósitos, mas ele nos chama a confiar nele. Observe, não seja ingênuo, tenha cuidado com a sua vida. A vida cristã é muito perigosa, irmãos, porque a gente está muito perto da queda. A gente tem que andar com muito cuidado e pedindo muita graça a Deus. A gente pode resvalar muito facilmente. Uma vida cristã é uma vida perigosa. Mas nós precisamos ver os problemas, tapar os suprimentos do inimigo, fortalecer nossas muralhas, confiar no Senhor, organizar nossa casa, dar uma palavra de ânimo para aqueles que estão ao nosso redor e, sobretudo, rasgar o nosso coração e apresentar, Senhor, está aqui a ofensa de Senaqueribe. E aí deixa que o Senhor haja. Porque a palavra de Deus, e esse evangelho que eles pregavam é o evangelho que a gente prega até hoje, Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. Jesus Cristo se entregou, ele venceu todos os nossos inimigos. Ele já venceu, triunfou sobre eles na cruz, expondo-os ao desprezo, como diz lá em Colossenses. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu, um dia ele vai voltar. Esse evangelho vai prosperar. E nós temos o privilégio de ser participantes disso, mesmo que 185 mil inimigos venham nos cercar. Mas Deus é poderoso para enviar um anjo para dissipar todo o mal. Algumas aplicações rápidas. Se você estiver buscando a Deus de forma intensa e a coisa ficar mais difícil, não desanime, você não é o primeiro. Possivelmente não será o último. Continue buscando a Deus. No tempo certo, ele vai enviar o anjo que vai destruir os 185 mil. E saiba disso. O inimigo pode ter o seu poder. O mundo tem a sua força. O diabo, ele vem com fúria contra nós. A nossa carne se levanta para nós desonrarmos ao Senhor. Mas nós, rasgando o coração na presença de Deus, ele é poderoso para nos sustentar. E vermos o seu evangelho prosperando por intermédio das nossas vidas, da nossa igreja, em que em tudo Deus seja glorificado. Vamos orar.